Então, pessoal, o Jornal o Globo colocou isso daí, ó, outubro mais frio da década, Rio amanhece com 12 graus Celsius e registra mínima histórica. E estão culpando Laninha por causa disso, inclusive meteorologistas embarcando nisso aí. Para quem já é carimbado aqui no canal, né, eu já fiz a análise, a gente não está em condições de Laninha, a gente não está no Laninha, a gente tem características que lembram o Laninha ali, tá? Então estão quebrando definições, estão quebrando conceitos para colocar culpabilidade apenas no Laninha, coisa essa que não é verdade. Vamos ver aqui e depois eu vou explicar. Né, o Rio de Janeiro, não só o Rio, como todo o Sudeste, o Sul do país, partes do Centro-Oeste, com esse frio em plena primavera, em outubro, né, e o pessoal, todo mundo aí assustado, assombrado. Em primeiro lugar, é raro, mas ocorre. Tá? Segundo, o Pacífico tem participação nisso? Tem, não direta, e indiretamente, por causa de outros fenômenos, como eu já expliquei agora, com detalhes exclusivos aqui, do que está causando isso. Mas o que vem aqui é realmente assombroso. É um frio atípico mesmo. Colocou aqui, ó, meteorologista do Climatempo, César Soares. Relacionado com uma condição também atípica chamada fenômeno climático Laninha. Ele faz com que a gente tenha uma condição de massas de ar frio persistentes nas áreas do Sudeste, fazendo com que as temperaturas fiquem mais baixas em vários momentos, trazendo esses frios tardios, esses frios durante a primavera. Aí depois fala aqui, explica o que é o Laninha, e fala, é aqui no Brasil que ela faz com que a gente tenha condições de chuva irregular no Sul. Né? Isso aqui não é via de regra, tá? Essa seca no Sul, isso não é regra, tá? Tem as suas exceções. E aqui na região Sudeste a gente tem a presença de massa de ar frio com maior frequência. Até aí tudo bem, o Pacífico influencia nisso. Sendo que, meu camarada, o que está constando aqui em jogo é isso aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, aí está o famoso Laninha, tá? E o que acontece, tá? O que vai acontecer aí? Primeiro, né, a gente tem as definições corretas para quando estamos em Laninha ou El Ninho, ou em neutralidade. O que acontece? Ele tem sido anunciado, né, os meteorologistas embarcando nisso, né, e considerado nas previsões dos próximos meses, sendo que está tudo errado, tá? Totalmente equivocado. Então, recentemente, o próprio CPC, da NOAA, alergia, né, o Climate Prediction Center, lá do National Oceanic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos, divulgou a estimativa de 71% de probabilidade do desenvolvimento do Laninha. E o BOOM, que é o Bureau of Meteorology da Austrália, né, que tem diferenças aí para caracterizar o Laninha e para caracterizar o estabelecimento, vocês entenderem, do El Ninho ou do Laninha, também aumentou a probabilidade. Sendo que o que ocorre é o seguinte: no dia 9 de outubro, a NOAA emitiu um Laninha Advisory, indicando que as condições típicas do fenômeno Laninha estão presentes e devem persistir nos próximos meses. Então, colocou aqui, condições típicas do fenômeno Laninha. Condições. A gente não tem o Laninha estabelecido. E tampouco a previsão do seu estabelecimento. É aí que está. Mas, curiosamente, né, ali citando, a mídia embarca nisso, né, essa informação vem sendo trabalhada de forma inadequada, equivocada, ignorando a metodologia de classificação do fenômeno Laninha, e em que momento de resfriamento do Pacífico Equatorial poderia influenciar nos padrões climáticos do Brasil. Né? Eu não estou dizendo aqui que esse resfriamento que está na região 3-4 não vai influenciar aqui. O problema é o seguinte, que as pessoas embarcaram
que estamos em laninha. Então, o que vai acontecer? Né? Houve um aviso, digamos, forçado, entre aspas, da NOAA sobre a atuação do fenômeno entre o fim de 2024 e o início de 2025, né? Numa laninha de curta duração que acabou não sendo considerada oficialmente pela mesma instituição. Os próprios dados da NOAA divulgam isso, né? Aqui, em vermelho, o El Niño. Estou até aqui demonstrando, né, o super dos supers El Niños, né, 2003 aqui, do 2024, tá ok? Nós tivemos aqui, outro, aqui, 2018, 2019, 2015, 2016 foi um dos supers El Niños também, tá? Aliás, perdão, aqui o dos supers El Niños, 2015, 2016. Aqui tivemos outro, tá? Bem expressivo. E aqui, eu não sei por que ele não abriu, tá? Não abriu. O de 98, né? Que também é um grande destaque. E os outros com anos de laninha. Cabe ressaltar até o laninha plurianual aqui, 2020, 1 e 2, tá certo? Encostando aqui, aqui, dezembro, janeiro, fevereiro, aqui, de 2023. Sendo, o que aconteceu aqui? Né? O que acontece, melhor dizendo? Isso acabou promovendo, gente, uma confusão do caramba, né, entre o que o laninha, o que ele pode trazer de padrão semelhante ao fenômeno no Brasil. Então não vai ser qualquer resfriamento que vai afetar essa circulação atmosférica. É necessária uma intensidade específica, persistência do padrão no Pacífico Equatorial. Não é à toa que existem limites definidos para a classificação dos fenômenos El Niño e Laninha e suas consequências. Então, o Laninha trata-se realmente dessa fase fria do ciclo climático El Niño Oscilação Sul, o Enos, e o fenômeno ele vai ocorrer quando as águas superficiais do Pacífico Equatorial Central e Leste, as regiões Ninho 3, 4 e aqui perto, né, o Ninho 1 mais 2, ficam mais frias do que a média, com anomalias a partir de menos meio grau, persistindo por vários meses. Aí tem a célula de Walker e o Diaba 4, que já foi explicado aqui. Então, a NOAA coloca os seguintes critérios. A região Ninho 3.4 deve apresentar anomalias de temperatura da superfície do mar, que é a TSM, de pelo menos meio grau. A região acima deve persistir por pelo menos 5 trimestres consecutivos sobrepostos. Por exemplo, outubro, novembro, dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, março e abril. E nós temos os ventos alísios, soprando de leste, nas regiões tropicais em torno do Pacífico Equatorial, que devem ser mais intensos que a média. Assim, por esses critérios, principalmente os dois primeiros, não há como classificar um fenômeno Laninha para os próximos meses. Os próprios modelos, e olha que os modelos são complicados, né? Eu não gosto muito dessa modelagem de longo prazo, porque erra bastante. Mas eles mesmos demonstram, que não apontam a persistência necessária para a confirmação do fenômeno. O próprio SMWF, o CFS-V2, não demonstra isso. Agora, será que esse resfriamento abaixo de meio grau em relação à média em um mês, como em novembro, seria o suficiente para colocar... Está caracterizado, está configurado, melhor dizendo, caracterizado, a gente tem características de Laninha. Está configurado Laninha? Não. Não está. Então, para a atmosfera responder, para ela responder aos estímulos da superfície do oceano na região do Pacífico Equatorial, a ponto de haver consequências sobre o Brasil, são necessários de 2 a 3 meses de persistência
a depender da intensidade do resfriamento, para o caso do Laninha ou do aquecimento, para casos de El Niño. Então há eventos enos que podem afetar esse padrão climático em semanas, mas somente para casos de fenômenos muito intensos, com anomalias além de menos 1,5, 1,5 grau negativo e 1,5 grau positivo, nas regiões 1+2 e 3,4. Portanto, não temos um fenômeno Laninha estabelecido, e tampouco a previsão para esse estabelecimento. Tá certo? Então, assim, ela vai influenciar diretamente, o Pacífico Equatorial vai influenciar o tempo aqui no Brasil diretamente? Não, de forma bem direta. Além disso, as correntes oceânicas estão dificultando o estabelecimento de um Laninha. Então, elas são influenciadas por fatores como ventos, a rotação da Terra, Coriolis, temperatura, salinidade. Então, no Oceano Pacífico, essas correntes elas vão desempenhar um papel fundamental na regulação climática, principalmente afetando as regiões costeiras do oeste da América, contribuindo para um padrão mais seco e, consequentemente, para regiões desérticas. O deserto do Atacama, que sofre influência de uma corrente fria, a corrente de Humboldt, corrente do Peru, e assim vai. Então, ali pegando o Pacífico Sul, e a corrente da Califórnia e o Pacífico Norte, elas convergem para a região equatorial do Pacífico, afetando diretamente as regiões Ninho 1+2 e o Ninho 3,4, transportando águas mais frias ou de forma anômala mais quentes. Então, o que acontece? Quando a gente observa aqui, até 18/10, o que a gente tem? Tá? Aqui na TSM, temperatura da superfície do mar, de 3 meses a 1 mês atrás, note-se águas mais quentes ao sul do Pacífico Sul e no centro-norte do Pacífico Norte. Associando-se com as águas, com as correntes, melhor dizendo, de Humboldt e Califórnia, podemos concluir que há o transporte de águas mais quentes em direção às regiões Ninho 1,2 e Ninho 3,4, diminuindo a taxa de resfriamento e dificultando a formação do padrão Laninha. O padrão climático atual não está associado ao resfriamento do Pacífico Equatorial. Então, está associado a quê, professor? Vem comigo. Está vendo isso daqui? Isso daqui é a oscilação antártica, que eu canso de demonstrar aqui, ela subindo e descendo, atingindo fases negativas. Quando ela atinge essa fase negativa, sinal de sistemas transientes. E dependendo do valor que vai atingir, pode ser sistema transiente agressivo, pouco agressivo, não agressivo, muito agressivo, que varia de 0 a -4 e de 0 a +4. O que acontece aqui? Aqui está mais detalhado. Tá? Está mais detalhado. Então, o que acontece aqui? Então, um bombardeamento de desinformações sobre esse pseudo-Laninha, isso tem sido frequente. Isso mostra um desconhecimento sobre os impactos no Brasil. Primeiro, esses impactos médios do Laninha, se a gente tivesse, as temperaturas abaixo da média no centro-sul, associado com a redução de chuvas na região sul. A gente não está tendo uma redução de chuvas no sul. É porrada em cima de porrada, um ciclone atrás do outro. O aumento das chuvas sobre o centro-norte, um destaque para norte do nordeste e regiões norte e nordeste. Partes do norte estão até sofrendo com bastante chuva, mas parte do nordeste continua em seca. Então é importante ressaltar que muitas fontes vão correlacionar o período da primavera e verão somente com a redução das temperaturas no centro-sul, principalmente no sul, somente mostrando que essa condição é observada durante o inverno. Isso é o resultado de uma análise muito simplista, muito ridícula, porque climatologicamente falando, o sul do Brasil apresenta aumento das chuvas durante o outono e inverno, e redução da taxa de precipitação a partir de meados da primavera, mas sem demonstrar um período seco, principalmente se tratando do Rio Grande do Sul, que está na linha de frente. Então, por exemplo,
Quando há um laninha durante o outono e inverno, nós temos sinais trocados da influência das chuvas. Né? Então o que acontece? O que traz uma correlação negativa do fenômeno sobre a pluviometria. No entanto, Laninha mantém esse viés de redução durante o período de tendência de diminuição das chuvas, primavera-verão, mas que não é detectado pelo método de correlação, uma vez que os vetores de influência na precipitação estão na mesma direção. Portanto, a análise correta deve ser através da lógica do impacto físico do fenômeno. Diante disso tudo, por que as chuvas estão frequentes no centro-sul do Brasil, principalmente na região sul? A resposta está na sua tela. Oscilação antártica, onde o vórtice polar está enfraquecido, em razão do aquecimento mais intenso da atmosfera na região, principalmente na estratosfera. Isso resulta num índice de oscilação antártica, que eu canso de citar aqui, negativo, que representa o aumento da frequência de sistemas transientes de precipitação, as baixas pressões, frentes frias, ciclones, e das massas de ar polar sobre o centro-sul do Brasil. Durante a primavera, esses sistemas podem adquirir maior amplitude. Lembre-se, tem que lembrar aí, que a primavera é uma estação de transição. Né? Então, atingindo o Brasil central, o sul, o leste do nordeste. E além da oscilação antártica, nós temos outro sisteminha que também modula aqui. É o dipolo do Índico, isso mesmo. Né? Para quem não está carimbado no canal, só lembrando aqui que, não sei se foi no ano passado, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma onda de calor severa. Um sistema de alta pressão que não deixava as frentes frias avançarem, e foi por causa do dipolo do Índico, foi um dos fatores, né, influenciando aqui o Brasil, que dependendo desse índice, ele causa esses sistemas de alta pressão, não deixa as frentes frias avançarem, justamente sol a pino. Então foram dias e dias de calor. Eu acho que foi, não sei se foi no verão do ano passado, alguma coisa assim. Né? Agora, em casos, por exemplo, em casos da oscilação do dipolo do Índico negativa, há um aumento das chuvas na porção entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste, que é o que nós estamos vendo agora. Está na sua tela. Basta ver aqui, ó, negativo. Né? Tem uma tendência aqui, ó, de subir. Aí isso muda. Isso muda. Então essa análise aqui, além de curiosa, né, é justamente explicando, tá? Não adianta eu vir aqui colocar um vídeo curtinho que ninguém vai entender nada. Né? Nada. Então, negativo, há um aumento das chuvas na porção entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste, na primavera, e mais para o centro-norte, incluindo o sudeste, durante o verão. Mas podemos observar esse efeito a partir do fim da primavera. O que acontece? Como ambos os padrões, o IOD, que é o dipolo do Índico, o ENOS, é o Ninho Oscilação Sul, muitas vezes estão associados, o IOD negativo está associado a eventos de laninha. Porém, não necessariamente a região do Pacífico Equatorial está afetando diretamente o padrão climático no Brasil. Está afetando indiretamente. Então, para concluir, é errado classificar e trabalhar com a atuação de um fenômeno laninha. Isso é desconsiderar o método de classificação, o comportamento que nós estamos vendo de previsão e principalmente os demais fatores climáticos e as oscilações que influenciam o clima aqui no Brasil e ao redor do mundo. Tá? Se você gostou desse conteúdo, dessas explicações fantásticas, não deixe de se inscrever, compartilhar bastante, tá certo? Faça o canal crescer, faça a sua doação, a chave Pix está na descrição. O pessoal comentou que prefere aqui a chave, que o QR Code, não sei se estava dando algum erro, alguma coisa. Por favor, qualquer doação já ajuda aqui bastante aos custos do canal. E inscreva-se também no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Forte abraço,
Fique na paz.